Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal do professor Tarcísio. É um canal que a gente comenta aqui sobre direito ambiental, direito agrário, sobre o agronegócio, sobre temas de economia ligados ao agronegócio, né? Também a gente aborda alguns temas ligados aí ao direito constitucional. Mas hoje nós vamos falar de arte e ciência. Quero dar aqui a minha pequena contribuição às pessoas que vão assistir esse vídeo e peço para você, inclusive, deixar o like para que esse vídeo seja, né, mais distribuído e, se você achar interessante, inclusive, compartilhe com os seus amigos. Bom, então deixa eu contar para vocês por que eu decidi gravar um vídeo focado em ciência e arte. Chegou aqui no meu Instagram, tá, uma postagem que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. No Brasil, artistas pensam que são pessoas importantes. Eu já precisei de médico, eu já precisei de professores, preciso de agricultores todos os dias, já precisei de mecânico, encanador, pedreiro e de muitas outras pessoas. Mas eu nunca precisei de um artista. Inclusive ele coloca em caixa alta, né? O nunca. Aí isso me chamou a atenção, eu fui fazer uma pequena pesquisa e eu vi que isso já é um movimento que existe, inclusive essa postagem que eu encontrei num canal ali, né, do Instagram, de uma reacionária, como não é uma figura humana, talvez nem seja, né, uma pessoa propriamente um canal pessoal, mas um desses canais mantidos por grupos políticos, partidos, ou um político específico, ou um grupo que defenda, né, uma ideologia dita aí reacionária ou conservadora, principalmente porque no Brasil, como há por parte dos artistas, né, em uma certa proporção, uma defesa em relação às propostas progressistas, né, de políticas públicas, por parte, né, dos conservadores, há um ataque a esses artistas. Principalmente a tal da Lei Rouanet, né, que beneficiou artistas. Então eles acham que o dinheiro público, né, um dinheiro do Estado pago pelo contribuinte, porque não deixa de ser um dinheiro pago pelo contribuinte, estaria sendo direcionado para artistas que apoiam esses políticos de espectro de esquerda. E aí eu fui ver, tinha uma poesia, inclusive, que foi declamada pela Zélia Duncan, só que ela já era de 2020, veja bem, nós estamos em março de 2024, quando eu estou gravando esse vídeo, então eu percebi que essa disputa já não é tão recente, onde ela faz uma espécie de um desafio, né? Então ela fala, olha, então vamos tirar toda a arte da sua vida, os momentos em que a música te inspira, desenhos, poesia, em si ela faz, eu acho que vale a pena você conferir, não sei reproduzir aqui, né, a declamação de poesia dela, mas ela passa por isso, né, fazendo essa crítica, né, imagine uma vida sem a arte, sem a poesia, sem a música, sem o cinema, e eu resolvi fazer uma contribuição. Então, seguindo a mesma linha inspirado aí em Zélia Duncan, eu também vou colocar aqui algumas propostas para as pessoas refletirem sobre a importância da arte nas nossas vidas, inclusive relacionando arte à ciência. E eu quero, inclusive, falar sobre isso que ele fala. Aqui ele diz assim, ó, eu já precisei de médico, já precisei de professores, de agricultores, eu já precisei de mecânico, encanador, pedreiro, né? Então dá a impressão que todas essas profissões, essas habilidades que são desenvolvidas, em momento algum você precisa da arte para aprendê-las. E eu vou provar que não é bem assim. Então eu vou começar dando um exemplo pessoal aqui. Durante muitos anos, para aqueles que me conhecem, sabem que eu lecionei para cursos preparatórios para o pessoal que ia tentar o curso de medicina. Também outros cursos, né? Mas normalmente os alunos assim que têm um afinco muito grande, até por causa da disputa, né, que é o curso de medicina nas universidades públicas, e pelo fato de eu dar aula de biologia, então a gente acabava desenvolvendo um vínculo maior com esses alunos, porque a biologia, a química, né, elas são ciências bem cobradas, né, para esses vestibulares de medicina.
E é interessante porque uma das coisas que marcavam as aulas de professores de biologia e de química, que deixavam esses alunos interessados, era, né, a arte que se desenvolvia no quadro, o desenho no quadro. Então, quando você ia explicar um artrópode, você desenhar um artrópode, aí com as setinhas você representar as estruturas do artrópode. Por quê? Porque existem muitos alunos, né, que eles são visuais. Então os alunos falavam, né, que olha, quando eu olho o quadro, vejo o teu desenho lá, eu lembro disso na hora de fazer a prova, eu lembro você colocando giz e tal. E eu tive colegas muito mais talentosos do que eu. Né? No meu caso era esforço de repetição para deixar o desenho mais ou menos, né? Mas eu tinha colegas que os alunos falavam, nossa, eu tenho vontade de arrancar o seu quadro e levar para casa. Por causa da beleza que eram os desenhos que eles faziam. E como isso marcava o aluno. Eu já tive uma aluna, não de medicina, mas que ela seguiu o mesmo curso que eu fiz, que era agronomia, que ela contou para mim depois de muito tempo, já tinha feito, né, concurso, estava trabalhando num órgão público, e ela falou assim, olha, sabe como que eu decidi? Um dia eu estava lá pensando no terceiro ano e eu vi o teu desenho, que eu estava dando uma aula de botânica, eu vi o desenho de uma flor, tal, coloridinho, do jeito que você fazia no quadro, e eu tomei a decisão baseado naquilo, e eu fui, então, começando a buscar, acabei fazendo agronomia, depois fez especialização, foi ao nível de doutorado, e trabalha como pesquisadora. Então você vê como a arte dentro da sala de aula, vinculado a isso, faz com que a pessoa tome decisões, inclusive, nas suas vidas. E no caso, por exemplo, da medicina, voltando àquele primeiro tipo de aluno, né, que presta o concurso, eles têm que estudar anatomia. A anatomia diretamente no cadáver, ela leva uma etapa para o aluno chegar ali, até começar a dissecar e tal. Primeiro ele passa pelos desenhos. Tanto que existem profissionais que eles fazem os desenhos. Ah, por que a gente simplesmente não tira uma fotografia? Porque a fotografia você vai reproduzir a situação do cadáver e ela é bastante confusa no primeiro momento. Então, para o aluno gravar as estruturas, você pega aquilo que é tudo uma confusão ali, né? Tudo a mesma cor, quando está dissecado, né? Fica com aquela cor e está preservado no formol, fica aquela cor escura, então você não consegue distinguir muito bem. Com o treino, sim, ele vai abrir, vai olhar e vai conseguir ver, mesmo com aquelas câmeras que ele está vendo uma porçãozinha, né, da estrutura numa cirurgia, ele consegue identificar. Mas para chegar a esse estágio de distinção das estruturas anatômicas, ele passa pelos desenhos, que eram desenhos coloridos, eram, né, artista. Talvez hoje, com a inteligência artificial, passe a se fazer esses desenhos com a utilização da inteligência artificial. Mas vai precisar do critério artístico, de olhar e ver se aquilo ficou didático. Tá? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, no caso das igrejas. Tá? Então, essa pessoa aqui, ela se coloca como uma reacionária, né? Nessa página dela aqui do Instagram, inclusive escreve lá, fulano de tal, reacionária, mas não tem uma figura humana, né? Ela faz muitas críticas assim à esquerda e a políticos progressistas. Né? Então veja que interessante isso. Né? Normalmente essas pessoas estão adotando um discurso conservador e religioso. Né? Ora, vá às igrejas e o que você vai encontrar? Arte. Arte. Talvez a arte pictórica, né? As imagens, as pinturas sejam mais focadas, né, e mais presentes na Igreja Católica. Mas o que você vai encontrar muito desenvolvido e pastor nenhum abre mão no seu culto é a música. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos fazer como a Zélia Anduca disse, vamos falar para esses pastores aí que são adeptos em seguir a pessoa conservadora aqui do Instagram, ó, não tem mais música nenhuma. Quando os pastores vão fazer aqueles apelos, né, em que o tecladista vai lá, começa aquele som suave, ora, a gente sabe muito bem o que a música está fazendo na mente das pessoas. Então, nós vamos acabar, né? Fala para o assembleiano que não vai mais, né, tocar sax, trompete,
Ou para as igrejas renovadas, ó, não tem mais guitarra, ninguém canta. Aliás, sabe que isso aí eu nem tinha preparado, eu fiz uma listinha aqui, me veio na mente, né? Tem alguns livros da Bíblia que talvez a gente tivesse que tirar também, né? Porque é arte. O que é? Poesia. É poesia, meu amigo. Então, olha, veja bem, até o próprio até a própria Bíblia, né? Que para um conservador é esse livro importante, né? E para não conservadores também a Bíblia é importante, né? Pois é, mas não teria como ter certos livros, porque é arte. Aliás, você ia ter que subir lá e bater um papo com Deus, né? Porque se ela é um livro inspirado por Deus, quer dizer que Deus mandou uma inspiração errada? Olha, me veio mais uma ainda. E o templo? Gente, o templo é dado os detalhes arquitetônicos, os detalhes artísticos de como deveria ser o templo. Cara, essa pessoa aqui, fulano de tal, reacionária, ela entrou num embate não só com os artistas, ela entrou num embate com Deus. Olha só, porque Deus acabou de falar, ó, né, eu quero poesia. Ah, Davi era famoso por ser um artista, né? Olha só, e você entrou no embate com grandes líderes religiosos hoje que tem templos que inclusive copiam o templo de Salomão. É uma obra. Essa pessoa que ela falou do engenheiro civil, né? Ah, precisa de engenheiro. Vamos colocar nesse mesmo grupo engenheiros e arquitetos. Meu amigo, uma das coisas que o engenheiro aprende, principalmente o arquiteto, é desenho. Desenho. Lógico que nós temos o desenho técnico e nós temos o desenho técnico computacional hoje. Mas se acha que veio da onde o desenvolvimento dessas técnicas? Ó, eu vou dar um exemplo aqui agora que eu tirei de um artigo. Deixa eu citar os autores aqui, por favor, né? Porque na ciência a gente costuma fazer isso, né? Não só postar, desculpa a expressão que vai ser meio pesada, não é só postar besteira na internet, né? Mas a gente faz estudo, a gente faz leitura para apresentar isso, né? Então eu li um artigo aqui sobre ciência e arte, relações improváveis, é uma pergunta. Ele foi escrito pelo José Cláudio Reis, que é professor do Colégio Pedro II, e é membro de um grupo Tecné. Talvez seja um grupo artístico ou um grupo de pesquisa, isso eu não procurei. Também a Andréa Guerra e o Marco Braga, que são professores do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, o antigo Cefet, que lá no Rio de Janeiro, pelo que eu fiquei sabendo, não se transformou em Instituto Federal. Tá? Ele se manteve como Cefet. Então, eles dão alguns estudos interessantes. Um deles que eu achei bastante interessante é o seguinte. O Thomas Harriot, que era um astrônomo, né? Um astrônomo, ele estava fazendo observações da Lua com um equipamento óptico. E o que acontece? Lá na Lua você tem as montanhas e você tem as crateras. Acontece que entre o objeto que você está vendo e o que você, né, está trazendo de informação aqui para o seu cérebro, né? Porque o olho, na verdade, se você pensar em imagem, no fundo ele não vê nada, né? O olho é só a parte física para captar a imagem, ele capta a imagem, ele transforma no impulso nervoso e traz para essa região posterior aqui do nosso cérebro que está se formando. Essa imagem que você está vendo, inclusive, aqui de mim, né? E dos adereços aí do YouTube. Só que, para que você possa ver, tem a questão da luminosidade. Então, a luz, ela vai incidir de diferentes formas. Por exemplo, para gravar isso aqui, eu liguei o celular aqui e vou gravar. Aí eu falei, nossa, tá um pouco escuro aqui. Aí o que eu utilizei? Recursos de iluminação. Eu tenho uma iluminação aqui à minha direita e uma à esquerda. A da esquerda, inclusive, tá deixando um tracinho aqui no meu óculos, ó, que eu não virei ela muito, né? Então ela ficou um pouquinho virada diretamente para mim, dá para ver um tracinho aqui no meu óculos. Mas vocês estão vendo o rosto, os livros aqui atrás, né? É que são livros mesmos, tá? Aqui não é fundo, não, é livro mesmo. E vocês estão vendo essa distinção por causa da fonte de captação, que é o celular, e por causa dessa iluminação que está chegando aqui. Então o Thomas Harriot, ele
não enxergou aquilo porque ele achou tudo confuso. E quando ele foi desenhar, que ele tinha que reproduzir, isso foi em 1609, ele reproduziu do jeito que ele, né, imaginou que fosse aquilo. E na verdade a representação dele não chegava nem perto do que era a Lua. Essas imagens também foram visualizadas, tá, por Galileu Galilei, que tinha formação artística. Formação artística. Então ele entendeu o que estava acontecendo ali na interação entre as crateras, as montanhas e o direcionamento da luz que estava chegando a essas crateras, a essas montanhas. E aí sim ele faz um desenho representando o mais próximo da realidade que está lá. Ou seja, se você saísse daqui observando o desenho do Thomas Harriot, chegasse na Lua, que você fosse constatar mesmo ali com a iluminação, você fala, nossa, muito diferente. Se você olhasse o desenho de Galileu Galilei, que teve formação artística e chegasse lá, é isso mesmo. Tem mais uma coisa interessante que eu lembrei aqui, da minha experiência também, né, na área do agronegócio aí. Você sabe que a música eu citei como influenciando nas igrejas, né? Mas você sabe que a música a gente usa até para melhorar a produção animal, né? Você já deve ter visto alguma reportagem sobre a utilização de música para que as vacas leiteiras produzam mais leite. Então tranquiliza o animal, induz a uma sensação, né? Da mesma forma que a música induz sensações no ser humano, ela induz também em animais. E consequentemente, né, já tem provas disso, a gente pode depois até procurar, caso alguém queira me perguntar aí, talvez eu vá aqui para a internet e procure artigos sobre isso. Tá? Pode não ser muito impactante? Talvez não seja, né, algo tão significativo. Mas que houve estudos nesse sentido já, e a gente percebe também sobre cães, né, e outros animais aí domésticos a influência da música. Tá? Que mais? Eu já falei para vocês sobre essa questão, né, do que é um engenheiro, né, que ele na verdade é um artista, ele tem que representar aquilo. Eu fui num parque esse final de semana. Tá? E chega lá no parque, é um parque de diversão, piscina e tal, né? Olha, o que tem lá? Uma estética. Se você chegasse e tivesse as coisas numa linha, entende? Os brinquedos fossem todos da mesma cor, né? E fossem coisas assim, vamos fazer pela economia. Qual que é o formato mais econômico daqui? Não, aquilo é colocado para imitar, por exemplo, o cogumelo para criança, né? O colorido, né? A forma com que você dispõe o jardim, tudo aquilo para deixar bonito. As piscinas, pinta de azul para imitar, né, a cor que às vezes a gente encontra na água do mar. Tudo isso é arte, gente. Tudo isso é arte. Tá? Outro comentário interessante é aqui, ó, uso de imagens para sensoriamento. A gente faz sensoriamento tanto na área ambiental, como você usa sensoriamento também na área de saúde. Na área de saúde. Então, por exemplo, sensoriamento ambiental, né? Você vai fazer uma fotografia, tá, de satélite ou com drone, aí você vai trazer isso para o ambiente computacional, aquilo vai ser transformado em informações computacionais, normalmente em números, né? Vai ser de 8 bits, 16 bits, 32 bits, aí depende se você tem máquina para rodar todas essas informações das imagens, transformar aquilo em matrizes, e ele processa ali uma estatística de matriz e consegue te dar informação, né? Por exemplo, aonde que tem pasto, aonde que tem milho, aonde que tem floresta, aonde que tem plantio de eucalipto, né? Então a gente processa as informações. Ó, sabe uma que eu lembrei agora? Vocês estão lembrados aí do comício que foi organizado pelo ex-presidente Bolsonaro e alguns apoiadores, inclusive apoiadores religiosos conservadores, que a USP usou um programa, né, para fazer contagem de pessoas, que aí até fizeram brincadeira, porque é o mesmo programa que faz contagem de cabeça de gado, né? Então quando você tem um gado bastante reunido, que pode dar uma certa confusão ali na contagem, e você quer fazer uma contagem rápida, você pode se utilizar desse software, que ele de forma automatizada faz essa contagem. Tá? Aliás, é até uma das coisas que eu estou pesquisando. Tá? A gente está tentando fazer um uso de softwares de imagem para fazer contagem e distinção entre larva de carrapato e ovo de carrapato. Que existe um teste que se faz
para tratamento, né? Para pesquisar tratamento de carrapato, o Rhipcephalus, né? O carrapato do boi, que é o biocarrapaticidograma. E uma das etapas, a gente faz a contagem de larvas e ovos, que ainda é um processo bem braçal. Então eu também estou pesquisando como fazer isso com imagens, né? Programas de processamento de imagem. Tem muito a ver com essa questão da contagem das pessoas lá na Paulista e a contagem de gado no pasto. Também esses princípios são utilizados na medicina, tá? Quando das imagens elas são processadas e se identifica, né, se tem algum tipo de alteração que pode indicar ali um desenvolvimento de uma glândula, um câncer, né? Também se trabalha com diferença de radiação, quando você coloca o contraste, de temperatura, né, da quantidade de líquido. Então a gente se usa muito dessa interpretação de imagens. Acontece que a base teórica disso lá no passado é a arte, é a interpretação, é a pintura, é daí que começa a base para se chegar nisso aí. Mesmo que hoje o uso computacional parece que está lá na frente, tão distante desse mundo, mas se você for voltando o caminho da história, da ciência e da arte, você vai ver que lá na base disso, do desenvolvimento dessa ciência, que talvez a moça do post-reacionário aí deve ter feito uso, né, na medicina, porque se a gente for levar o pé da letra o que ela fala, o médico eu preciso, o engenheiro eu preciso. Opa, então você faz o seguinte, fica aqui um desafio para você. Já que você não precisa de nenhum artista, você vai ter que procurar um médico que conseguiu ter formação sem a influência da arte. Te desafio. Que você procure um engenheiro que conseguiu formação completa sem a influência da arte. Aí sim você pode encomendar a tua casa e você pode ser tratada. E olha, talvez nem medicamento, hein? Você sabe por quê? Uma das etapas do desenvolvimento dos medicamentos são, né, os testes que a gente faz. Então você faz testes laboratoriais, você não vai trabalhar direto com cobaias, depois você faz aqueles testes pré-clínicos e finalmente vai evoluindo os testes clínicos. E para que o que você pesquisou tenha uma garantia, você publica isso em revistas científicas. Então como é que funciona isso? Você faz o seu trabalho, tem todo um protocolo científico. É óbvio que em alguns casos o protocolo não atende, então você pode estar propondo um novo protocolo, mas você vai explicar toda a fundamentação biológica, química, matemática, fisiológica para você apresentar esse novo protocolo. Aí você manda para uma revista. Essa revista vai passar por revisores, que são pessoas que conhecem muito daquele assunto. Eles vão olhar vários aspectos e vão filtrar. Quando o artigo, inclusive, tem assim, falhas monumentais, nem prossegue o processo. Mas quando tem alguns detalhes e dúvidas pré-corrigindo, eles vão perguntando e vai alinhando até que chega num estágio da verdade, vamos dizer assim. E aquilo é publicado. Tá, agora é verdade? Não. A publicação não é para... agora publicou, acabou, isso aqui pronto, né? Virou a palavra divina. Não é isso. A publicação, ela só passa por esse primeiro crivo aí dos consultores, né? Para não ficar publicando bobagem também, né? Para se perder tempo com publicação de bobagem. Mas agora que ela está exposta a toda a comunidade científica especializada naquela área, ela vai ser analisada de novo. E para que as pessoas consigam obter informações mais rápidas, né, também para que você consiga consultar muitos artigos científicos ao mesmo tempo e ter mais foco, eles vão desenvolvendo técnicas para que os artigos fiquem mais objetivos, mais claros. Por exemplo, uma obrigatoriedade, você tem que ter lá resumo. Então, quando você diz o que é a pesquisa, a metodologia básica ali, sem muito detalhe, e o que conclusão chegou. Aí o cara lê e fala, opa, isso aqui serve para mim. E uma inovação que está tendo nas revistas agora são os desenhos. São os desenhos. Então, ao invés de você ficar lendo o resumo, a primeira etapa que você faz é olhar o desenho. Então, os desenhos eles já dão um pequeno percurso do que é aquela investigação científica
E aquele pesquisador já tem noção, opa, isso aqui é para mim, é da minha área, do meu interesse, agora eu vou ler detalhadamente esse artigo científico. Posso até fazer críticas a ele, inclusive, ou até adotá-lo na minha pesquisa científica. E o que é o desenho? É arte. Pode estar até utilizando inteligência artificial, como estão utilizando aí, né? Você coloca o texto da pesquisa e pede para a inteligência artificial reproduzir. Tá saindo umas coisas até cômicas e absurdas nesses desenhos, né? Porque as inteligências ainda elas, né, mesmo aí as mais poderosas do mercado, elas não têm informação suficiente para conseguir montar desenho, né? Sempre. E se você escrever coisas absurdas lá, a inteligência artificial pode produzir desenhos para você e eles podem ficar absurdos também. Mas é arte. Você veja, a arte junto com a ciência que vai dar as primeiras informações sobre um princípio ativo, sobre um medicamento, né, um produto que está sendo descoberto numa planta, que lá na frente vai virar testes com cobaias, pré-clínicos, teste com pessoas e vai virar um medicamento aí que o seu médico pode estar recomendando para você agora, nesse momento, né, para pessoa racionária aí, ou quem está por trás dessa página aí reacionária. Que mais que eu notei aqui? Nós temos obras, né, Júlio Verne, que é assim, o cientista, tá? O cientista, ele normalmente ele está mais preso, é comum disso da gente também estar mais preso àquilo que já está mais ou menos concretizado, e a partir daí você vai desenvolvendo o seu trabalho. Você sempre pega aquela franja da ciência que estão testando e você vem trabalhando. É muito difícil o cientista ele dar um salto enorme lá na frente de coisas assim que estão totalmente desligadas. Até porque, para falar bem a verdade, isso não é o trabalho do cientista. O cientista é aquele cara que vem construindo ali a partir das franjas que já estão desenvolvidas, né? Da margem ali da ciência e vem trabalhando com o que tem de ferramentas e ampliando esse mundo científico. Mas os artistas, os poetas, os escritores, os pintores, eles expressam essas visões futurísticas. Júlio Verne, por exemplo, ele projetava, nossa, coisas que eram bem difíceis de se pensar, imaginar na época, né? Tudo bem que hoje, com a tecnologia, nós estamos projetando muito mais longe de coisas assim que né, está acontecendo muito rápido. Porque as revoluções científicas elas estão acontecendo num intervalo menor, elas são adotadas pela sociedade num processo muito mais rápido, mas também a surpresa dura pouco e a grande importância dada àquela novidade também cai muito rápido, né? Que isso já foi previsto pelo matemático e economista Schumpeter. Essa questão das revoluções tecnológicas, né? Quanto tempo elas demoram para ser adotadas pela sociedade como um todo, quanto tempo dura o seu impacto e quanto tempo leva para cair a sua importância. Não é que deixa de ser usada, é que se torna comum para a vida das pessoas. Que para nós, na minha geração, pessoa como eu, é um impacto estar aqui na frente gravando e eu conversar agora com pessoas que talvez lá no Nordeste vão me atender, em outros países me atender, não me ouvir, né? Em outros países vão me ouvir. E se eu colocar aqui até um tradutor em outro idioma, já existe recurso para isso, pode aparecer o Tarcísio aqui falando no outro idioma, colocar uma legenda. Então, essa mesma conversa eu posso estar tendo com um americano. Se eu quiser trabalhar um pouco em cima desse vídeo aqui, eu posso conseguir isso. Então, a arte, vamos dizer que ela abre as portas futuras para que a ciência depois vai caminhando. Então, ela tem esse poder. O que mais que eu achei interessante aqui? Olha, por exemplo, as obras de Picasso, né? Quando se trabalha aí com surrealismo, né? Aí se você quiser mais detalhes, consulte o artigo que eu comentei aqui dos professores José Cláudio Reis, Andréa Guerra e Marco Braga, né? Sobre essa questão de interpretação científica, né? De conceitos, esse choque entre a física experimental e a física teórica, né? Isso até lembra o seriado lá com o Sheldon, né? Sheldon, né? Aquele
aquela comédia onde tem um rapaz que é engenheiro, o outro que é um físico experimental e o eterno choque com ele ali, né, que é o personagem principal, que é um físico teórico. Aliás, me faz lembrar aqui de um outro exemplo muito importante da engenharia, já que a reacionária ali falou que ela precisa de engenheiro, né? Olha só, uma coisa nas engenharias que a gente usa muito são as regressões. Tá? A gente tem regressão exponencial, né, polinomial, e uma que a gente usa muito aí é a regressão linear. A regressão linear, a gente pode fazer uma regressão linear simples e a gente pode fazer uma regressão linear múltipla. Ora, o que é uma regressão linear simples? A regressão linear, tá? Eu quero até fazer esse símbolo aqui, fazer um comentário, né? Quando eu pensei no vídeo, eu pensei em pôr o dedo aqui e eu falei assim, nossa, os caras vão me moer porque vão falando assim, ele está aproveitando para fazer o L, né? Não, é para representar, tá, gente, o gráfico cartesiano mesmo, tá? Se você quiser também pode fazer assim, se você quiser, entendeu? Sei lá, você quer representar o Bolsonaro, carninha dele, né? Mas vamos usar aqui, ó, tá? Esse aqui é o eixo X, esse aqui é o eixo Y. Então, isso aqui é uma variável que influencia essa aqui. Então, por exemplo, ó, você pode falar aqui quantidade de carne consumida em relação à renda das pessoas. Entendeu? Se os salários aumentam, por exemplo, o poder de compra aumenta, se você aumenta o consumo de carne. Você pode fazer uma relação assim, consumo de carne em relação ao preço da exportação. É um fator que pesa aqui no consumo, porque se tá bom para exportar, as pessoas preferem exportar do que vender no mercado interno. Entenderam? Só que você tem quantas dimensões aqui? 2, né? Tá, e se eu resolver fazer assim agora, ó? O consumo de carne em função do preço de exportação e em função, tá, gente, da renda das pessoas. O que aconteceu aqui? Eu tenho 2 variáveis independentes e uma variável independente. Então eu tenho aqui 3 dimensões. 3 dimensões. Então, 2 variáveis independentes e uma variável independente. Tá? Então, preço de exportação, renda das pessoas, consumo de carne. Mas você pode pensar assim, ô Tarcísio, mas o consumo de carne, ele pode ser influenciado por outros fatores também, né? Sim, sim, pode. Existem vários outros fatores. Então nós podemos ter múltiplas variáveis influenciando o consumo de carne aqui, sim. Então a gente sai das 3 dimensões, sai. Acontece que aí a nossa mente não é preparada para imaginar isso. Então você faz um cálculo ali com 5, 10, 15 variáveis independentes que você vai sair dessa lógica espacial que você tem. Isso é muito vinculado à arte. Muito vinculado à arte. Então olha só, né? Até aquilo que ele estava falando, no caso de uma engenharia civil, então vamos pegar aqui, né? Eu estou olhando para o cantinho aqui da parede do escritório. Ali tem uma viga. Naquela viga ali a gente tem que calcular a resistência. Para ele calcular essa resistência, tem várias coisas que ele está colocando ali nessa equação, né? Cálculo de resistência de materiais. Então, tá? Isso hoje está aqui direto embutido no mundo da engenharia, no mundo da economia do agronegócio. No caso, dei um exemplo aqui de econometria para vocês, né? Um exemplo de resistência de materiais. Mas isso vem do desenvolvimento artístico, né? Filosófico, artístico, de pensar nesse mundo de N dimensões. Então, eu gostaria de reforçar esse desafio aí para a reacionária, né? Que é, olha, você falou que você já precisou de engenheiro, que você já precisou de encanador, você já precisou de mecânico, de médico, né? Então eu te desafio você procurar todos esses profissionais que não tenham sido formados por recursos da arte. Aí se você conseguir, acho que o teu post está valendo. Se não, você tem que trocar o seu post. Você precisa sim dos artistas.
Porque na base da educação e da formação dessas pessoas estão os artistas. E se você quiser aprimorar a sua crítica, então tira essa postagem aqui e faça uma crítica ao processo de financiamento dos artistas. Que aí você discorda como que é feito esse financiamento. Então você pode fazer uma crítica. A forma com que é distribuído, né, os recursos da Lei Rouanet, mas faça um estudo sobre isso, não vá usar mentira e fake news, vai lá e veja realmente como funciona a lei e como é feita essa distribuição, traga dados e apresente. E também faça uma crítica, né, a muitos artistas que estavam indo para cidadezinhas pequenas, na qual os prefeitos estavam usando o orçamento público, sim, também para pagar artistas, né? Tem muitas notícias sobre isso. Agora, criticar a arte como um todo, né, o artista como um todo, que ele não é importante, você vai ter que, né, ter igreja sem música, igreja sem pintura, né, você tem que ter médicos sem formação por meio de desenhos, né, você tem que ter engenheiros sem a participação da arte, vamos ter que parar com a publicação dos nossos artigos científicos evoluídos aí com representações artísticas. Tudo bem? E sim, a arte é essencial na nossa educação e na nossa formação como pessoas. Muito obrigado.